Então, vamos lá. O tempo e as horas. Então, lá na página 51 da apostila do livrão em matemática, vocês tinham uma imagem em um museu, aonde dizia: quem já se divertiu em um museu? E na placa, tinha a seguinte escrita: venha explorar o museu conosco. Neste mês, nas quartas-feiras e sextas-feiras, há atividades especiais para crianças de 6 a 10 anos, das 13 às 17 horas. Então, vocês tinham essa imagem aqui, certo? Depois, vocês tinham as seguintes perguntas. Em seu município existem museus? Você já visitou um museu? Então, você tinha que refletir sobre a realidade do lugar onde você mora. Nos museus, nós percebemos a relação dos seres vivos com o tempo. Lá nós temos memórias, temos objetos históricos, certo? Coisas que fizeram e fazem parte da história, das vivências das pessoas ao longo do tempo. Sejam lugares, mesmo casas, objetos, fotos, enfim, muitas coisas. Temos várias realidades e várias situações de museus espalhados pelo nosso território. Então, alguns exemplos de museus em Santa Catarina, que é o estado onde a gente mora, Temos o Museu Oceanográfico da Univale, que fica lá na cidade de Balneário Pissarras. Temos o Museu de Hábitos e Costumes, que fica lá em Blumenau. Temos o Museu de Arte de Santa Catarina, que se chama MASC, ele fica localizado lá em Florianópolis. Temos também o Museu Histórico de Santa Catarina, que também fica na cidade de Florianópolis, Esse é um museu bem importante da história do nosso estado e ele foi tombado como um patrimônio histórico realmente de Santa Catarina, Foi reconhecida a importância dele e a necessidade de proteção deste lugar. A seguir, pessoal, nós temos um pequeno vídeo que explica sobre o Museu Histórico de Santa Catarina. Ele é bem interessante. Vale a pena conferir. A cultura em Santa Catarina é rica, é múltipla, é espetacular. São muitas expressões e espaços para guardar, preservar e apresentar toda essa diversidade cultural aos catarinenses. Conheça agora o Museu Histórico de Santa Catarina. Criado em 1979, o Museu Histórico de Santa Catarina tem como sede desde 1986 o Palácio Cruz e Souza, antiga sede do governo do estado, cujo nome homenageia o poeta catarinense Cruz e Souza. Quem visita o Museu Histórico de Santa Catarina encontra um acervo diversificado que ajuda a contar um pouco da história catarinense. São documentos, livros, fotografias, peças arqueológicas, pinturas, esculturas e mobiliário. Lá também se encontra a urna que guarda os restos mortais do poeta simbolista Cruz e Souza. O Museu Histórico ajuda a difundir a cultura por meio de shows, mostras culturais e oficinas. Há também espaços para cursos, exposições e workshops. Além do acervo, a construção é também uma atração à parte, com fachada imponente, esculturas, escadarias em mármore, jardins e vitrais. Visite e encontre-se com o Museu Histórico de Santa Catarina. Em Santa Catarina, a cultura dá um show. Conheça os espaços culturais mantidos pelo governo do estado e descubra um mundo de histórias, cores e formas incríveis. Acesse fcc.sc.gov.br e saiba mais. É bom conhecer, pessoal? Temos também o Museu Nacional do Mar, que fica em São Francisco do Sul. Temos o Memorial Casa Camaroli, que fica na cidade de Itá. Conta um pouquinho sobre essa cidade, Enfim, são vários museus com temas bem diferentes que tem em nosso estado, cada um deles bem interessante,
E o museu, ele realmente mostra isso, mostra a passagem do tempo e a relação das pessoas com ela, né? Então, vamos lá para a nossa parte mais matemática. Sabemos que o relógio é um instrumento usado para marcar e medir o tempo, certo? O relógio é utilizado para isso, para marcar, para medir o tempo no nosso dia a dia. Os relógios, eles podem ser analógicos, que em resumo são os relógios de ponteiros, ou também eles podem ser digitais. Digitais, né? Porque eles têm uma sequência de dígitos que servem para indicar a hora. Ok? Então, eles podem ser relógios de ponteiros, que a gente chama de analógicos, ou de dígitos, que a gente chama de digitais. O relógio analógico, ele tem 2 a 3 ponteiros para marcar a hora, né? Esses ponteiros, eles podem ser o ponteiro das horas, dos minutos né, dos segundos. Os números, no caso do relógio analógico, eles estão dispostos em um disco circular, né, em uma sequência circular, e os ponteiros, que são rotativos, né, quer dizer que eles giram e apontam para os números e assim indicam as horas, certo? A gente vai entender isso melhor depois. Os ponteiros do relógio analógico têm comprimentos diferentes, tamanhos diferentes. Então, o ponteiro da hora é o menor, depois temos o ponteiro dos minutos, que é um pouquinho maior, e o ponteiro dos segundos, que geralmente é o mais fino, né, o mais estreito e comprido de todos. E também giram em velocidades diferentes, né? Cada um deles marca tempos diferentes. Por exemplo, o ponteiro dos segundos marca os segundos, o ponteiro dos minutos marca os minutos e o ponteiro das horas as horas, né? Então, obviamente, eles vão girar em tempos, em velocidades diferentes. Já o relógio digital, ele tem números, dígitos para marcar a hora, né? Então, aqui eu tenho os ponteiros, temos os números escritos assim, muitos também têm os números romanos escritos, né? E os relógios digitais não, eles têm os dígitos para marcar a hora. Então, no caso do relógio digital, nós não temos um disco, né, com a sequência numérica de 1 até 12. Nós temos normalmente uma linha reta, certo? Que indica, então, a hora, como por exemplo aqui 8h15. E também, muitas vezes, para saber se é 8h15 da manhã ou 8h15 da noite, temos uma referência nos relógios digitais que mostra AM ou PM. E o que é esse AM ou PM? O AM e o PM vem do latim. AM, ante meridian, que significa antes do meio-dia, e post meridian, que significa após o meio-dia. Então, quando eu vejo AM, quer dizer que é referente à manhã, a antes do meio-dia. E quando eu vejo PM, significa que é pós-meio-dia, né? Depois do meio-dia, que é a tarde em diante. Então, nos relógios digitais, os dígitos indicam a hora, minuto e segundo, certo? Como, por exemplo, 10 horas, 40 minutos e 23 segundos. Então, a gente tem essa sequência, né? Hora, minuto e segundo no relógio digital. Aqui nós não temos os segundos. Aqui só mostra que são 8 horas, 15 minutos da manhã, né? Temos o AM aqui, que indica que é a hora da manhã, certo? E como nós vimos as horas no relógio analógico, no relógio de ponteiro? Primeiro vamos entender como ele funciona, certo? No relógio de ponteiro, nós temos os números escritos até 12, que correspondem à metade do dia, certo?
O ponteiro menor, num relógio analógico, ele indica as horas. Então, no caso, este aqui que está em verde é o ponteiro da hora, o pequeno. O ponteiro maior indica os minutos, ok? Esse ponteiro que tem o círculo rosa é o ponteiro dos minutos. Sempre vai ser essa organização: ponteiro maior, minutos, ponteiro menor, das horas. E nós já vamos aprender como nós lemos isso então. Nós também podemos ter ainda o ponteiro dos segundos. Normalmente, ele é o maior de todos, o mais fino, né? O mais comprido e mais fino, e também aquele que corre com bastante rapidez, com bastante velocidade no relógio. Então, o segundo é o barulho do tic-tac do relógio, que a gente conhece, né? O tic-tac do relógio, né? 1, 2, 3, 4, 5, é a marcação dos segundos. 60 segundos, ou seja, uma volta deste ponteiro bem comprido aqui, contar 60 vezes, né? 1, 2, 3, é igual a 1 minuto. 60 minutos é igual a 1 hora. Então, este ponteiro aqui, quando ele dá uma volta toda, marca 1 minuto a mais. Caminha uma vez o ponteiro grande. E quando o ponteiro grande caminhou 60 minutos ou deu uma volta completa, nós temos 1 hora a mais. Nós vamos entender isso melhor. Nós consideramos um dia como tendo 24 horas, né? 24 horas fazem parte do nosso dia. Então, nós temos a madrugada, temos a manhã, a tarde, a noite. No relógio analógico de ponteiros, o dia e a noite são divididos em 12 horas. Os números num relógio de ponteiros vão até o 12. Então, vamos lá, aprendendo a ver as horas inicialmente. Como que a gente vê as horas exatas, né? Como a prof disse, um relógio de ponteiros, ele sempre vai do 1 até o 12, né? O do 12 até chegar no 1. Sempre quando o ponteiro maior estiver apontando para o número 12 e o pequeno para qualquer número do relógio, nós vamos ter uma hora exata, uma hora inteira, ok? Então, sempre quando o ponteiro grande estiver no 12 e o pequeno em qualquer número, nós vamos ter a hora exata que ele representa. Então, aqui, né, o ponteiro grande está no 12 e o pequeno no 8, nós temos 8 horas. Se o grande estivesse no 12 e o pequeno no 7, teríamos 7 horas. Se o ponteiro grande estivesse no 12 e o pequeno no 6, nós teríamos 6 horas. Se o ponteiro grande estivesse no 12 e o pequeno no 5, nós teríamos 5 horas, e assim por diante. O ponteiro grande estar no 12 indica que ele deu uma volta toda no relógio, e uma volta toda no relógio é 1 hora a mais. Nós vamos ver depois, né, que cada pedaço do relógio, né, cada um desses números corresponde a 5 minutos, né? Então, aqui eu tenho 5, 10, 15 minutos. Então, quando o ponteiro grande dá a volta no relógio, quer dizer que ele fez uma volta de 60 minutos. Ele fez uma volta de 1 hora, ok? Então, nesse caso aqui, ponteiro grande no 12, pequeno no 3, 3 horas. Ponteiro grande no 12, o pequeno no 11 horas. E essas horas, elas podem ser tanto da manhã quanto da noite. Eu sei pelo contexto do dia que eu estou vivendo, né? Então, lá na página 52 da apostila de vocês, temos as seguintes informações. Há relógios digitais, como este, né? Que a gente já conversou, e relógios analógicos, como este aqui. Os relógios analógicos são aqueles que têm ponteiros,
O ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior os minutos. Ambos os relógios estão marcando 5 horas, né? Tanto aqui são 5 horas, como aqui são 17 horas, que é a mesma coisa que 5. Observe no relógio analógico que o ponteiro maior está apontando para o número 12 e o menor para o 5. Na imagem do museu da página anterior, o relógio na parede é analógico. Que horas ele está marcando? Então, olha só, aqui nós temos o relógio do museu. O ponteiro menor está no 3 e o maior está no 12. Então, se o menor está no 3 e o maior no 12, eu sei que é uma hora exata. Então, eu tenho 3 horas da tarde, né? Ninguém vai estar no museu às 3 horas da manhã, ou também 15 horas. Um dia tem 24 horas e o relógio começa a marcar o dia a 0 hora ou à meia-noite, certo? O dia, por exemplo, de 2 de junho começa a ser contado a partir da meia-noite desse dia. Até o meio-dia, o ponteiro das horas dá uma volta inteira, certo? O ponteiro das horas dá uma volta inteira. Então, olha só a sequência das horas formada pelo movimento dos ponteiros. O dia, por exemplo, de 2 de junho começa aqui à meia-noite, 0 horas. Depois, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Note que o ponteiro da hora, o pequeno, está dando a volta, né? Depois, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11, 12, meio-dia. O ponteiro da hora fez uma volta todinha, o pequeno, né? Chegou até o meio-dia, 12 horas. Depois do meio-dia, o ponteiro das horas dá outra volta completa para chegar até a meia-noite, certo? Ele saiu aqui da meia-noite, foi para o meio-dia e do meio-dia vai para a meia-noite de novo. Então, olha só, o relógio ao lado está indicando 13 horas. E por que que são 13 horas? Por que a gente fala 13 horas, que é 1 hora da tarde? Porque passou 1 hora do meio-dia. Então, meio-dia é minha referência, né? Cheguei na metade do dia, 12 horas. Então, eu tive 12 horas mais 1 hora, que é 13 horas, né? 12 mais 1 é 13. Então, 1 hora da tarde é a mesma coisa que 12, meio-dia, mais 1. Então, meio-dia mais 1 hora são 13 horas da tarde, ou 1 hora da tarde, né? Mesma coisa com 2 horas da tarde, são 14 horas, que quer dizer 12, meio-dia, mais 2 horas. Então, olha o que diz aqui. Agora, complete a sequência com as horas que estão faltando. Então, como a prof falou, né? Aqui eu tenho 14 horas. Por que 14 horas? 12 horas mais 2. 14, né? Aqui eu tenho 15 horas. 12, meio-dia, mais 3. Então, eu tenho 15. Agora, eu tenho que horário? 12, meio-dia, mais 4. Então, se eu tenho 12 mais 4, quer dizer que eu tenho 12, 13, 14, 15, 16. Então, 4 horas da tarde é a mesma coisa que 16 horas, certo? Mesma coisa que 16 horas. Agora, 12 mais 5, 17 horas. 12 mais 6, 18 horas. Completa ali no seu livro, tá bom? 18 horas, né? 12 mais 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 horas é a mesma coisa que 6 da tarde. 7 horas da noite é a mesma coisa que 19. 8 horas da noite, né? Vamos ver. 12, meio-dia, mais 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas. 19, 20. Então, 12 mais 8 é a mesma coisa que 20 horas. 8 horas da noite. 20
mais 1h, 21, depois 22, corresponde às 10 da noite, né? Depois, olha só, 11 horas da noite, é a mesma coisa que 12 mais 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 horas, né? Então, 23 horas é a mesma coisa que 11 horas da noite. Eu só uso o 13 horas, 14 horas para o período da tarde e da noite, né, pessoal? Porque eu sempre penso 12 horas, que é meio-dia, mais 1, mais 2, mais 3, ok? Então, eu não vou ter esses horários para amanhã, só para a tarde, porque eu estou continuando a partir do meio-dia, que no caso é 12 horas. E depois, por último, nós temos 24 horas, que é a mesma coisa que meia-noite. Quando eu cheguei em 0 horas, né? Vai começar um novo dia, eu tenho 24 horas. Agora, então, aprendendo a ver os minutos. Nós já falamos das horas, certo? E agora os minutos. Como que eu vejo os minutos no relógio analógico? Nós já vimos que 1h tem 60 minutos, certo? 1h completa do relógio tem 60 minutos. Cada número do relógio indica 5 minutos. Então, nós vamos escrever os minutos aqui por fora para conseguir entender isso um pouquinho melhor, tá bom? No relógio não tem essa marcação de fora aqui, mas é só para a gente compreender que o número 1, né, que marca as horas, ele corresponde a 5 minutos do meu relógio. Então, cada espacinho do meu relógio, como por exemplo, daqui até aqui, tem o total de 5 minutos, ou 5 risquinhos desses pequenos, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. 5 risquinhos pequenos correspondem a 5 minutos. Até aqui, mais esse pedaço, eu tenho mais 5, então eu tenho 10, certo? 5, 10, 15. O 13 indica 15 minutos. Vou adicionar mais 5 risquinhos, mais um trecho. 20, então, o número 4 do meu relógio indica 20 minutos. Adicionei mais 5 risquinhos, mais 5 minutos. Então, eu tenho 25 minutos. Depois, o 6, né? Indica 30 minutos ou meia hora, né? Depois eu tenho 35 minutos. O número 7 marca 35 minutos. O número 8, 40 minutos. Acrescentei mais 5. O número 9, 45 minutos. O número 10, 50 minutos. O número 11, 55. Acrescentei mais 5, né? E o número 12 indica 60 minutos. Uma volta completa, 1h, certo? Então, os riscos pequenos, eles também indicam 1 minuto a mais. Então, por exemplo, aqui, né? Se eu for olhar depois do 5, esse risquinho aqui, ele vai marcar 6 minutos. O próximo risquinho vai marcar 7 minutos. O próximo, 8, depois do 8, né? O 9 e o 10. Então, os riscos menores também marcam 1 minuto a mais sempre, né? Então, esse ponteiro grande aqui, ele indica os minutos, considerando para onde o ponteiro está apontando. Então, por exemplo, aqui, eu sei que eu tenho 3 horas, o ponteiro ainda não chegou no 4, estão vendo? Eu tenho 3 horas. E quantos minutos? Vamos ver, ó. O meu ponteiro está aqui atrás no 8, então eu vou ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, olha só, eu tenho 3 horas, porque o ponteiro pequeno está direcionado para um pouquinho depois do 3, né? Mas para o 3. E o grande dos minutos está
direcionado apontado para o 8. E eu sei que 8 representa a mesma coisa que 40 minutos. Eu também posso pensar, pessoal, sobre uma outra perspectiva. Olha só, o ponteiro dos minutos, né? Ele já caminhou daqui até o 8, certo? Ele já andou tudo isso aqui. E eu sei que quando ele dá uma volta completa, ele completou 1 hora. Então, aqui eu sei que eu tenho 3 horas e pouquinho, né? 3 horas e 40 no caso. Mas eu também posso olhar o tanto que falta para as 4 horas. Então, olha só, faltam 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20 minutos para as 4 horas. É por isso que as pessoas às vezes falam, são 20 para as 4. Na fala a gente usa muito isso, né? São 20 para as 4. Isso quer dizer que falta 20 minutos para as 4 horas da tarde. Essa forma de falar as horas também é válida, né? Eu posso olhar também para o tanto que falta para completar 1 hora. Então, pode ser também 20 para as 4, tanto quanto 3 horas e 40 minutos, ok? Então, olha só, outro exemplo aqui. Ponteiro pequeno, que no caso é esse aqui, indica que são 2 horas, né? Um pouco passado das 2 horas aqui, ele não tá bem exatamente em cima. E o ponteiro grande, que indica os minutos, está aqui no 5. Então, vamos lá, eu sei que eu tenho, né? 0 minutos, 5, 10, 15, 20, 25. Então, o número 5 no meu relógio analógico, ele representa 25 minutos. Então, eu tenho 2 horas da tarde ou 2 horas da manhã e 25 minutos.